Tá fazendo frio no Rio de Janeiro, eu tava procurando ocasião pra poder usar meu casaco vermelho. Então usarei neste vídeo de hoje. Ele tá com a manga meio curta aqui, ó. Então, esta semana está rolando aí no Facebook esse negócio dessa corrente que as pessoas estão falando vários fatos sobre si mesmas. Eu resolvi participar da brincadeira, só que em vez de postar no Facebook eu vim gravar vídeo. Então, sem muitas delongas, vamos a 24 fatos completamente aleatórios sobre essa pessoinha que tá aqui falando com vocês. E desde já antecipo que no final desse vídeo eu tenho duas novidades legais pra poder contar pra vocês, então fiquem ligadinhos aí. Vamos então aos fatos. 1. Eu nunca tive muito problema pra falar, tipo, desde criança eu sempre fui uma criança muito tagarela. E eu nunca tive problema pra falar em público. Aí gravar vídeo pra mim é até tranquilo. E a única coisa que é meio estranha às vezes é que eu tô falando com a câmera e não com pessoas. 2. Eu saí de casa aos 17 anos pra poder fazer faculdade. E desde então eu moro longe dos meus pais. Meus pais, meus irmãos e a minha família mais próxima ainda moram na Bahia. E eu só vejo eles uma vez por ano, geralmente no Natal. 3. Falando em família, uma curiosidade que tem muito a ver com as coisas que eu falo aqui no canal é que eu não tenho nenhuma pessoa negra no meu núcleo familiar mais próximo. A minha mãe tem alguns traços indígenas, talvez, mas é branca. Os meus irmãos são brancos e o meu pai é tipo de ascendência alemã. Meu pai é loiro, branco, do olho azul bem claro. A questão é que o meu pai não é meu pai biológico e a minha ascendência negra vem dos genes desse pai biológico que eu nem chamo de pai, ele foi mais um fornecedor de esperma mesmo que foi necessário pra eu nascer. E eu nunca quis conhecer esse cara porque ele foi um escroto com a minha mãe na época que ela engravidou de mim e tal, então não tenho nenhum contato com ele. Eu sei mais ou menos dessa ascendência porque eu já ouvi algumas pessoas que conhecem o cara comentando que ele se parece muito comigo, que eu tenho alguns traços que vêm dele e tal, mas eu nunca tive nenhum contato muito direto com essa minha origem negra. Por um lado, a presença dessa figura não me faz nenhuma falta na vida, mas por outro lado, eu acredito que isso teve um impacto bem importante no meu processo de reconhecimento como uma pessoa negra. Porque eu nunca tive nenhuma referência, nenhuma identificação que estivesse ali próxima de mim. Então foi um processo que foi acontecer muito tarde na minha vida, depois de vários outros processos, de várias outras reflexões. 4. Uma das coisas que eu acho que tem a ver com isso, com essa falta de referência mais próxima, é que até os 17 ou 18 anos de idade, eu não sabia que eu tinha cabelo cacheado. Mas era assim, tipo, eu nunca fiz nenhum tratamento no cabelo, mas eu não sabia que os cachos estavam aqui. Eu costumava usar o meu cabelo, tipo, lambido pra trás, e o meu cabeleireiro vivia reclamando que ele tinha muita dificuldade de dar forma pro meu cabelo, porque o meu cabelo era muito ondulado. Eu descobri os meus cachos de uma maneira muito engraçada. Eu tava com o cabelo, tipo, enorme, porque eu tava no final do mês, o meu dinheiro tinha acabado, eu tava sem dinheiro pra cortar. E aí, quando eu terminei o banho, eu dei, tipo, uma sacudida na cabeça pra poder sair o excesso de água, e aí, quando eu me olhei no espelho, tinha cachos. E aí eu achei aquilo, tipo, super estranho, mas eu achei bonito. E aí eu deixei o cabelo crescer por um tempo, descobri que era muito cacheado e estou cultivando os meus cachos desde então. Verdade número 5. Eu já fiz teatro, balé contemporâneo, já fiz aula de teclado, já estudei canto e houve uma época da minha vida em que eu gostava de desenhar e eu desenhava até muito bem. Mas eu nunca investi em nenhum desses talentos. Acho que a única coisa que eu ainda faço um pouco é cantar, porque eu gosto bastante, mas no geral é tudo hobby que eu faço muito de vez em quando. E aí eu podia ter sido artista, mas acabei não investindo em nenhuma dessas coisas. 6. Nunca fui um consumidor muito assíduo de literatura. Quer dizer, quando eu era mais novo, na adolescência, eu até gostava de ler bastante coisa, mas era muito literatura infanto-juvenil mesmo, coleção Vagalume e esse tipo de coisa. Então eu nunca tive acesso a essa literatura mais clássica, a esses autores mais famosos, mais importantes e tal. E quando eu tentei começar a ler essa galera, eu entrei pra faculdade, e aí eu nunca mais consegui tirar tempo pra ler coisas que não fossem teóricas. Porque eu terminei a faculdade, entrei no mestrado, terminei o mestrado, entrei pro doutorado, e a carga de leitura teórica só aumenta. 7. Não consumo muita literatura, mas eu sou movido à base de música. Eu estou escutando música o tempo inteiro. Uma das piores coisas que pode me acontecer é eu esquecer o fone de ouvido em casa, porque isso significa que eu não vou poder andar na rua ouvindo música. E eu preciso ouvir música. Música é a minha gasolina. Verdade número 8. Eu sou muito fã de Sandy Júnior. E eu falo disso sem nenhuma vergonha e sem nenhuma culpa, porque eu tenho uma relação de amor, assim, muito próxima com eles. 9. Também sou muito fã de Lady Gaga. Sou Little Monster assumido e assim, sem nenhuma vergonha, nenhuma culpa também. Só fico muito triste porque ela parou de produzir coisa, faz muito tempo que ela abandonou a gente. E aí no meio desse caminho a Beyoncé começou a aparecer com umas paradas maravilhosas. Então assim, Beyoncé tá quase roubando meu coração. Mas Gaga, ele ainda é seu, amiga. Ainda te amo, tá? Não me abandona não. 10.
Quando eu tava na escola, as matérias em que eu mais me saía bem eram geografia e química, e eu era tipo monitor de física da minha turma. Por um tempo eu pensei muito em entrar pra faculdade de ciência da computação, e eu tinha um professor de matemática que vivia tentando me convencer a fazer matemática também. Apesar disso tudo, eu entrei pro jornalismo e agora eu tô aqui estudando linguística. Se bem que eu era bem bom em português também, eu gostava bastante, toda a vida eu gostei. 11. Quando eu tava na faculdade de jornalismo, a área do jornalismo que eu mais detestava, que eu odiava com todas as minhas forças, era o telejornalismo. E hoje estou aqui eu, fazendo vídeos no YouTube e adorando. Tem umas coisas na vida que acontecem que a gente nunca prevê. 12. Antes de entrar pro jornalismo, além da ciência da computação, eu também pensei em ser padre. Mas eu desisti em uma semana, graças a Deus, e uma coisa muito importante foi que eu desisti antes de contar pro meu pai, porque ele ia querer me matar se eu chegasse dizendo que tinha tomado essa decisão. Não porque eu acho que ia ser um padre ruim, mas é porque eu acho que naquela época eu pensei nessa ideia como uma forma de fugir da minha sexualidade um pouco, e porque, sei lá, eu acho que eu não ia dar conta de lidar com a castidade não. 13. Ainda sobre essa coisa da religião, é muito engraçado como tem um monte de elemento da minha vida gay que tem a ver com o fato de eu ser católico. O primeiro crush, a primeira paixãozinha que eu tive na vida era o meu colega de crisma. O primeiro garoto com quem eu fiquei na vida era membro do mesmo grupo de jovem que eu. E um detalhe que é muito curioso é que eu comecei o meu processo de saída do armário depois de uma conversa com um padre que coordenou um curso de teologia que eu fiz, e depois de alguns dias de convivência veio falar comigo que ele achava que eu era uma pessoa muito livre, mas que eu tinha muitos medos e que eu devia pensar sobre esses medos. Até hoje eu não sei direito se ele sabia do que estava falando, mas eu entendi que eu tinha medo de quem eu era, da minha sexualidade, e isso foi fundamental pra eu me aceitar, me entender e lidar bem com a minha sexualidade. E ele é uma pessoa super querida até hoje, com quem eu tenho um carinho muito grande e que dá um apoio muito grande pra minha militância. 14. Esse anelzinho que eu tenho aqui é um anel muito usado pelas pessoas da minha antiga pastoral, Pastoral da Juventude. É um anel de tucum, que é uma palmeira da Amazônia, e que tem dois significados muito bonitos. Primeiro, o anel de tucum costumava ser muito usado por casais que não tinham dinheiro pra pagar a aliança quando iam se casar. Então tem esse significado de aliança ligado a esse contexto de pobreza, de minoria, de humildade. Segundo significado tem a ver com o fato de que o tucum é uma madeira muito brava, muito espinhosa, muito difícil de subir, que aí a gente apropria como esse significado de garra, de força, de luta, de desafio. Então, quando a gente usa o anel de tucum, a gente simboliza um compromisso com a luta, com as causas das minorias e das pessoas que são oprimidas, e eu carrego sempre esse anelzinho comigo pra não esquecer desses compromissos. Fato de número 15. Eu não sou uma pessoa que sabe decidir tal coisa preferida, né? Porque libriano é foda. Então eu não tenho um filme preferido, uma música preferida ou coisa do tipo. 16. Eu tenho algumas manias bem bizarras. E uma mania que eu tinha muito antes é que eu não conseguia programar o meu despertador pra nenhuma hora exata. Eu sempre tinha que colocar uma hora quebrada, e eu geralmente também não gostava de números pares. Então se eu ia acordar às 7 horas, eu colocava o despertador pra 6h57, que era um número quebrado e um número ímpar. Eu não colocava 6h55, que era o número mais redondinho. Eu não colocava 6h58, porque eu não gostava muito do número par, e eu definitivamente não colocava 7 horas. Mas eu já superei um pouquinho esse problema. 17! Uma outra coisa que também é meio que uma mania é que eu costumo dar nome a todos os meus aparelhos eletrônicos. Eu tive um computador chamado Charles, o meu computador agora chama Carmen, eu tenho impressora que chama Ruth, o meu tablet chama Joaquim e o meu celular chama Jack. E sempre que tem uma coisinha nova assim eu dou um nome. Também já dei nome a sapatos, mas não são todos. Só o meu primeiro All-Star, que chamava Juvenal, e era o mesmo nome para os dois pares, e as minhas pantufas, que chamam Paola e Paulina. Inclusive eu tô usando elas aqui agora porque tá frio, são duas joaninhas, e a Paola tá sem um olho. Tem que consertar. 18! Eu amo de paixão cozinhar. Pra mim é um trabalho terapêutico, me relaxa, me deixa feliz, é maravilhoso, gosto muito. E eu também acho que cozinhar é um gesto de amor. Eu adoro cozinhar pras pessoas e eu sempre fico muito feliz quando as pessoas gostam do que eu cozinhei pra elas. 19. Eu detesto abacate, que é uma coisa que muita gente gosta muito. 20. Eu amo bife de fígado, que é uma coisa que muita gente detesta. 21. Eu já tentei ser vegetariano, mas aí por uma série de razões não deu muito certo.
certo. Mas aí, por acaso, desde que eu moro no Rio de Janeiro, eu moro com pessoas que são vegetarianas. E aí, como eu falei, eu gosto de cozinhar e eu comecei a ter mais curiosidade por comida vegetariana pra ter condição de fazer coisas em casa que essas pessoas pudessem comer também. E aí eu tenho comido muito mais comida vegetariana ultimamente e tenho reduzido muito o meu consumo de carne, principalmente de carne vermelha. O que tem sido ótimo, primeiro porque eu acho que é uma causa muito válida reduzir o consumo de carne por questões ambientais e tudo, e também porque faz muito bem à minha saúde. Comer carne vermelha principalmente me faz meio mal e foi bom ter reduzido um pouco isso. 22. Eu era uma pessoa que não tinha muita simpatia com gatos, nunca fui muito com a cara de gatos. Hoje eu moro com 3 gatas e eu sou completamente, perdidamente apaixonado pelos meus nenéns. E aí eu digo pra todo mundo que pessoas que não gostam de gatos é porque nunca tiveram gatos, porque amor eterno, amor verdadeiro, os bichinhos. 23. Eu tenho 2 tatuagens que vocês já devem ter visto aí. A primeira é essa aqui no meu braço, não sei se vai dar pra ver aí. Qualquer coisa eu ponho uma foto dela aqui na tela, que é um rosto dividido em 2 metades. Essa tatuagem é sempre muito difícil de explicar porque ela envolve uma longa história. A imagem é um desenho que aparece num filme de que eu gosto muito, que é Hedwig and the Angry Inch. Ele é um musical e aí em uma das músicas aparece esse rosto dividido em 2 metades. A música chama The Origin of Love, que é a origem do amor. E ela é baseada numa história que está registrada num livro do Platão, que também é um livro que eu gosto muito, que é o Banquete. A história conta que no começo dos tempos nós éramos seres duplos, meio que 2 pessoas grudadas uma nas costas da outra. E aí os deuses, temendo a nossa teimosia, resolveram nos dividir em 2 metades para nos enfraquecer. E esse corte que dividiu o coração da gente em 2 metades é o que gerou na gente esse sentimento que a gente chama de amor, que é a vontade de você ter uma outra pessoa. E é por isso que a gente encontra essa outra pessoa e a gente quer estar tão grudado. É como se fosse a necessidade que a gente tem de resgatar a nossa natureza e se costurar de novo com essa outra pessoa de quem a gente foi separado. É uma história que eu acho muito bonita e aí esse desenho que eu tatuei mistura isso tudo. Mistura esse filme que eu gosto muito, que tem uma protagonista transgênera, então tem essa coisa da militância de gênero e sexualidade que também aparece um pouquinho aí. É baseado num texto do Platão de que eu também gosto muito e fala sobre amor, que eu acho que é uma coisa que a gente precisa cultivar. Então foi uma coisa que eu quis muito tatuar e foi a primeira tatuagem que eu fiz. A segunda é esse joguinho de palavras aqui, que tá escrito afeto no meu braço. E aí na sílaba do fé, ela tá entre parênteses e tá escrita a palavra fé. E eu ter tatuado isso tem muito a ver com o fato de eu ser gay e ser católico e não querer separar a minha fé dos meus afetos. E é uma tatuagem que eu gosto muito, que significa bastante coisa pra mim também. E aí eu quero fazer pelo menos mais 3 tatuagens, que eu ainda não sei quando é que vão sair. Por fim, fato de número 24. Aproveitando o número 24, que é um número muito inspirador, antes de eu entrar na minha vida de viadagem, antes de eu descobrir que eu era gay, eu tive uma namorada e um relacionamento bem longo com uma outra menina. E aí o mais engraçado é que pouco tempo depois eu me assumi viado e elas 2 se assumiram sapatão. E aí, como a história não é boa o suficiente só com essa informação, ainda tem o fato de que elas se conheceram e elas quase se pegaram à época. Elas só não ficaram porque elas moravam tipo 2 estados diferentes. Mas eu sei que rolou ali um interesse, todo um crush, toda uma paixãozinha. E eu acho essa história apenas maravilhosa. Então é isso, espero que vocês tenham gostado dessas curiosidades todas que não vão fazer a menor diferença na vida de vocês, mas que enfim, estamos aqui na internet pra falar de coisa inútil também, né? E como eu falei no começo do vídeo, tem 2 novidades muito legais pra contar pra vocês. A primeira é que depois de passar toda a minha infância querendo mandar coisas para a caixa postal da Xuxa, agora eu criei a minha própria caixa postal. Eu tô me sentindo assim uma pessoa finíssima. Pra quem não sabe como funciona uma caixa postal, é uma caixinha que fica lá no correio pronta pra receber correspondência de vocês. E aí, em vez de eu colocar na internet o meu endereço e correr o risco de aparecer algum racista, homofóbico, escroto querendo dar na minha cara aqui, eu coloco a caixa postal, que é o endereço anônimo, e aí de tempos em tempos eu vou lá conferir se vocês mandaram alguma coisa. Então se você quiser mandar pra mim uma cartinha, um presentinho, um desenho que eu vou adorar receber, ou mesmo um produto que você quer que eu confira, é só enviar pra Muro Pequeno, caixa postal 29113, CEP 20540-973, Rio de Janeiro, RJ. Vou adorar receber o que vocês quiserem enviar aí pra mim. Mandem amor. A segunda novidade é maravilhosa. Eu tô tipo muito feliz. Vocês lembram que um tempo depois de eu ter começado o canal, a minha câmera parou de funcionar e aí eu abri um projeto de financiamento coletivo pra comprar uma câmera nova e alguns equipamentos pra conseguir manter o Muro Pequeno no ar. Pois é, a campanha acabou e a gente conseguiu bater todas as metas de arrecadação. E aí a novidade é que
A minha câmera nova tá aqui comigo, eu já comprei. E a partir das próximas semanas eu já vou começar a produzir conteúdo com ela. Eu tô tipo super emocionado, isso aqui foi um presente que vocês me deram e significa muito pra mim, é uma valorização enorme, incrível do trabalho que eu tô fazendo aqui. E muita gratidão a todo mundo que colaborou e a todo mundo que divulgou a campanha, todo mundo que apoiou. O Muro Pequeno existe por causa de vocês também. Eu tô emocionado de verdade. E alguns agradecimentos especiais pras pessoas que moram comigo, a Júlia, o Pedro e o Mickey, que foram de um apoio enorme em todo o processo de gerenciamento da campanha e que deram um apoio gigantesco. E, mais do que ninguém, um agradecimento enorme ao Rafa, que foi quem me emprestou a câmera com que eu tô gravando agora, que foi fundamental pra eu não precisar tirar o Muro Pequeno do ar durante esse período aí que eu fiquei sem equipamento. Então, Chuchu, um beijo enorme pra você, super obrigado e... vitória, é nóis. Muito obrigado mesmo, gente. Muito obrigado de verdade, de todo o meu coração. E aí, uma outra coisa importante, lembra que eu falei que eu tenho mania de dar nome aos meus eletrônicos? Bom, a câmera não tem um nome ainda. E como foi um presente que vocês me deram, eu quero que vocês deem sugestões aí nos comentários de como que eu devo batizar a minha câmera nova. E uma coisa que eu não disse antes é que os nomes que eu dou aos meus eletrônicos geralmente são homenagens. Então pensem em alguém que vocês acham que vale a pena homenagear pra poder dar nome a esse equipamento aqui que eu vou usar pra poder manter o canal daqui por diante. De resto, não esqueçam de dar um like aqui nesse vídeo, que é super importante. Se ainda não tá inscrito no canal, se inscreve aí pra continuar acompanhando toda vez que tiver conteúdo novo. E espalhe esse vídeo pra todos os amigos e me segue nas redes sociais, os links estão todos ali na descrição. Por hoje é isso, semana que vem tem mais. Um beijo gigante pra todo mundo e a gente se vê no próximo vídeo aqui no Muro Pequeno. Até lá, tchau, tchau! Nossa, tá com a manga muito curta esse casaco. Tá de braço pra baixo, assim, o vídeo todo.